Ela é responsável pelo trabalho textual da igreja. Ela promove alguém que ela acredita ser capaz à posição de líder de equipe. Mas essa pessoa não alcança nada no dever dela. A líder e os obreiros a lembram muitas vezes de supervisionar e investigar o trabalho dessa pessoa. Ela tem certeza de que julgou corretamente a líder de equipe, o que prejudica seu trabalho. Ela busca e reflete. Por que ela escolheu a pessoa errada? Qual é a raiz de seu fracasso? Assista ao vídeo de Testemunho Cristão, Reflexões após usar a pessoa errada, para descobrir. No verão de 2020, eu era responsável pelo trabalho textual da igreja. Um dia, percebi que Yan Kan era boa com palavras e uma boa escritora. Seu raciocínio era claro em sua comunhão da verdade, e ela era entusiasmada no dever dela. Eu queria que ela fizesse trabalho textual. Depois de alguma investigação, descobri que a maioria dos irmãos achava que ela possuía um caráter arrogante, que sempre queria que os outros a ouvissem e que era difícil cooperar com ela. Mas aceitava a poda e o tratamento, refletir e se conhecer. Eu pensei, mesmo que ela seja um pouco arrogante, se aceitar poda e tratamento, cedo ou tarde mudará. Logo, não devem haver problemas maiores. Assim, arranjei que ela começasse a fazer trabalho textual. Para confirmar o que eu pensava, quando vi Yan Kan, eu a expus por ser arrogante e não aceitar as sugestões dos outros. E comunguei com ela que essa era a senda de um anticristo, para ver qual era o entendimento dela. Qual foi a reação dela? Com um olhar de remorso, ela disse: Irmã, sem a sua comunhão, eu não teria visto quão sério é esse problema. Eu tenho uma natureza arrogante. Quero me arrepender. Vendo que ela tinha alguma consciência e parecia sentir algum remorso, tomei isso como confirmação de que Yan Kan não tinha um problema maior. E ainda era entusiasmada em seu dever, assim a escolhi como líder de equipe. Mas algum tempo passou e o trabalho que ela administrava não produzia muitos resultados. A irmã Li Shimin foi ver o que estava acontecendo e descobriu que Yan Kan e outra irmã não conseguiam trabalhar juntas. Mas por meio de alguma comunhão, Yan Kan ganhou alguma autoconsciência. Não me importei muito com o problema. Uma vez, numa reunião, minha líder me avisou que Yan Kan era arrogante e sempre queria ser ouvida pelos outros, que ela estava na senda de um anticristo e que tinha cometido transgressões sérias no passado. Queria que acompanhasse e supervisionasse o trabalho de Yan Kan e pediu informações sobre como Yan Kan estava indo. Mas na época eu era muito autoconfiante e disse à líder: é verdade que Yan Kan é bastante arrogante, mas aceita ser podada e tratada, é a pessoa certa. Também contei à líder da vez em que lidei com Yan Kan. Depois disso, não dei mais muita atenção ao alerta da líder. Alguns meses depois, o trabalho pelo qual Yan Kan era responsável continuava lento. Quando fui investigar, Yan Kan relatou que a irmã Lin Lan tinha calibre baixo e não entendia os princípios. Yan Kan a ajudava com cada problema, o que exigia seu tempo. E isso a impedia de trabalhar com eficiência. Era isso que tinha atrasado o trabalho. Quando ouvi isso, achei que a falta de resultados devia ser um problema com a Lin Lan. Então, mais tarde, a Shimin disse: o trabalho dessa equipe não está dando em nada. Yan Kan é a líder de equipe. Então o problema não é com ela? Eu não poderia ter discordado mais quando ouvi isso. Eu disse: Yan Kan é muito arrogante, mas ela consegue aceitar poda e tratamento. Ela tem um entendimento bom dos princípios e suporta um fardo no dever dela. A falta de resultados não pode ser um problema com ela. A Lin Lan carece de calibre e é quem impede o progresso do trabalho. Contanto que façamos as mudanças apropriadas na equipe, Yan Kan poderá usar seus pontos fortes.
e com certeza seu trabalho vai melhorar. Minhas colegas não conheciam Yankan muito bem, por isso concordaram em transferir a Linlan depois do que falei. Logo depois, enviei Yankan para trabalhar com os irmãos que estavam sendo treinados para trabalhar com textos, a fim de que ela pudesse orientar o trabalho deles. Achei que se a deixasse treinar esses irmãos por um tempo, era certo que progrediriam em seu trabalho. Seus resultados melhoraram com a ajuda dela? Não. Depois de um mês, descobrimos que todos eles ficaram negativos e passivos em seu dever, dizendo que tinham calibre baixo. Eles não melhoraram e sua eficiência também diminuiu. Eu estava perplexa. Antes da chegada de Yankan, os irmãos estavam muito animados. Por que então ficaram deprimidos depois da chegada dela? Sim. Então, a Shin me mencionou que achava que Yankan tinha um problema e me perguntou que tipo de pessoa ela era. Mas eu continuei a insistir que Yankan era alguém que aceitava a verdade. A Shin me disse: ela aceita poda e tratamento na sua presença, mas às vezes é resistente quando apontamos seus problemas. Fiquei surpresa. Eu tinha sido enganada por uma imagem falsa de Yankan? E assim, pouco tempo depois, pedi que a irmã Shin Yi investigasse a situação da equipe. Ela descobriu que Yankan sempre exercia autoridade sobre a equipe. E se alguém expressava uma ideia diferente, ela negava essa opinião. E no fim todos faziam o que ela queria. Depois de um tempo, já que todas as ideias dos irmãos eram rejeitadas, achavam que seu calibre era baixo demais para esse dever e não expressavam mais suas opiniões em discussões de trabalho e só ouviam Yankan. Yankan não só não refletia sobre si mesma, muitas vezes reclamou de estar sob muita pressão e era a única a se preocupar com o trabalho, fazendo com que os outros se sentissem culpados pela ineficiência de seu trabalho, deixando-os ainda mais deprimidos. A Shin Yi disse que Yankan sempre agia assim. Eu me senti péssima quando ouvi tudo isso. As palavras dela eram como um tapa na cara após o outro. Percebi que Yankan tinha me apresentado uma fachada falsa para me iludir e enganar. Ela não tinha nenhuma autoconsciência e não era alguém que aceitava a verdade. Só então percebi que a falta de resultados no trabalho, com textos, havia sido causada por mim. Pois fui cega, não discerni e usei a pessoa errada. Os obreiros e eu dispensamos Yankan depois disso por causa do seu modo de agir. Isso é um problema sério. Você refletiu sobre essa questão mais tarde? Depois da dispensa de Yankan, comecei a refletir sobre a razão do meu fracasso. Li esta passagem nas palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: como então se deveria avaliar se alguém ama a verdade? Isso depende do que ele manifesta normalmente e de se ele vive a realidade da verdade ou não. Se ele faz o que diz, se o que ele diz e faz são iguais. Se o que ele diz soa coerente e conveniente, mas ele não o faz, não o vive, então, nisso, ele se tornou um dos fariseus. Ele é um hipócrita e, de forma alguma, é alguém que ama a verdade. Muitas pessoas soam muito coerentes quando comungam a verdade, mas elas não percebem quando têm derramamentos de um caráter corrupto. Estas são pessoas que conhecem a si mesmas? Se as pessoas não conhecem a si mesmas, elas são pessoas que entendem a verdade? Todos que não conhecem a si mesmos são pessoas que não entendem a verdade.
E todos que falam palavras de autoconhecimento vazias têm uma espiritualidade falsa. São mentirosos. Qual então deveria ser a base para avaliar se as pessoas realmente conhecem a si mesmas? Não deve ser apenas aquilo que sai da boca delas. Você deve analisar o que realmente se manifesta nelas. E o método mais simples para fazer isso é analisar se elas são capazes de praticar a verdade. Isso é o mais importante. A capacidade delas de praticar a verdade prova que elas realmente conhecem a si mesmas, pois aqueles que realmente conhecem a si mesmos manifestam arrependimento. E somente quando as pessoas manifestam arrependimento, elas realmente conhecem a si mesmas. Por exemplo, uma pessoa pode saber que é enganosa, que está cheia de esquemas e tramas mesquinhos, e pode também ser capaz de reconhecer quando os outros revelam falsidade. Nesse caso, depois de ela dizer que tem sido enganosa em algum caso, veja se ela se arrepende de verdade e se livra de sua falsidade. E se ela volta a revelar falsidade, veja se ela sente repreensão e tem um senso de vergonha por ter agido assim. Se ela está sinceramente arrependida. Se não tiver senso de vergonha, sem falar em arrependimento, então o autoconhecimento dela é uma coisa superficial e desleixada. Ela só está agindo sem se envolver. Seu conhecimento não é verdadeiro. Amém. Ao ponderar as palavras de Deus, percebi que eu carecia da habilidade de avaliar e selecionar pessoas. Não devemos avaliar os outros só pelo entendimento que professam. O importante é ver como abordam os problemas que encontram e o que fazem. Aqueles que realmente amam a verdade conseguem aceitá-la, e quando algo acontece, buscam a verdade e refletem sobre si mesmos. Arrependem-se e mudam após o ocorrido. Aqueles que não amam a verdade podem dizer coisas agradáveis, mas continuam fazendo o que querem, sem praticar a verdade. Não importa quão bom ou profundo seu entendimento pareça ser, é tudo falso. É igual aos fariseus. O que eles diziam soava muito bem, muito elevado, mas estavam fartos da verdade. Eles não praticavam as palavras de Deus, nem seguiam os mandamentos dele. Quando o Senhor Jesus apareceu e operou, resistiram loucamente a ele e o condenaram, para proteger seu status e seu sustento. No fim, eles o pregaram na cruz, cometendo um pecado abominável. Verdade. Correto. O conhecimento espiritual do qual os fariseus falavam era só para os outros ouvirem. E para ganhar a admiração e estima deles. Era tudo falso. Interagindo com Yankan, achei que ela aceitava a verdade por admitir sua natureza arrogante. E dizia que estava disposta a se arrepender. Mas só dizia isso na minha frente para eu pensar que ela aceitava poda e tratamento. Ela apresentava uma fachada para manter seu nome e status, criando uma imagem falsa para me enrolar e enganar. Sim. Ela não aceitava a verdade, não tinha autoconsciência, nem se arrependia ou mudava. Queria sempre estar no controle por onde fosse e que todos a ouvissem. Ninguém conseguia trabalhar com ela. O que bagunçou o trabalho deles. Culpava os outros e dizia que a outra irmã carecia de calibre. Para eu pensar que o problema no trabalho era culpa dessa irmã. Tudo o que ela dizia e fazia era uma encenação para enganar. Mas eu era tola, cega e não discernia. Fui enganada pelas mentiras de Yankan, por isso transferi aquela irmã achando que
A Yankan era responsável e levava um fardo no dever. Isso atrasou o trabalho da igreja. Eu estava muito cega. Isso foi uma lição. Usar as próprias ideias para avaliar os outros só trará perigos ocultos ao trabalho da igreja. E, no fim, o prejudica. Verdade. Não discernir e só ver as aparências torna fácil escolher a pessoa errada. Sim. Percebendo isso, senti remorso e culpa profundos, sobretudo ao ler isto nas palavras de Deus. Falsos líderes são todos cegos. Não enxergam nenhum problema. Não sabem dizer quem é um perverso ou um descrente. Não sabem quando alguém interfere ou interrompem no trabalho da igreja. E até dão cargos importantes a idiotas. Falsos líderes confiam em todos que eles promovem. Sem receios, confiam-lhes trabalho importante. E essas pessoas bagunçam o trabalho da igreja. E traem os interesses da casa de Deus. Mas os falsos líderes ficam alheios. Usar uma pessoa errada já é um grande erro, mas o agravam ainda mais, pois não perguntam para tentar descobrir mais nem investigam o trabalho dela, nem supervisionam ou observam. Toleram sem questionar as ações descontroladas dessa pessoa. É assim que falsos líderes trabalham. Quando faltam pessoas para um trabalho, sem receios, os falsos líderes dão a responsabilidade a alguém. Não inspecionam o trabalho. Não se encontram com a pessoa nem a observam. Nem tentam saber mais. Em algumas áreas, a situação não é propícia para a encontrar e conversar com ela. Mas você deve investigar o trabalho dela. E tente perguntar o que ela tem feito e como tem feito. Pergunte aos irmãos ou a alguém próximo a ela. Isso pode ser feito? Mas os falsos líderes nunca perguntam, tamanha é sua confiança. Seu trabalho é ter reuniões e pregar doutrina. E ao terminar a reunião e feitos os arranjos de trabalho, não fazem mais nada, não vão ver se a pessoa que escolheram é capaz de fazer o trabalho real. No início, você não entendia essa pessoa. Mas com base no calibre dela, na conduta e na paixão dela, você achou que ela era apta para esse trabalho e a usou. E não há nada de errado com isso. Pois ninguém sabe como as pessoas se sairão. Mas depois de promovê-la, você não deveria ver se ela faz trabalho real? Como trabalha e se tem tentado ser escorregadia, preguiçosa e superficial? É o que deveria fazer. Mas você não faz nada disso. Não assume nenhuma responsabilidade. Você é um falso líder. E deveria ser substituído e expulso. Amém. 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 As palavras de Deus expõem esse falso líder que não faz trabalho prático. É superficial, sem princípios, ao promover e treinar os outros, e que designa arbitrariamente quem não se encaixa nos princípios para tarefas importantes. É irresponsável e, ao designar uma pessoa errada, não supervisiona e nem acompanha seu trabalho, e se esquece de quem foi designado. Isso realmente interrompe o trabalho da igreja. Sim. Eu me senti péssima por tudo que fiz. Eu não era uma falsa líder que não só carecia de discernimento e percepção, mas que também não fazia trabalho real? Claro que Yankan era arrogante e estava na senda de um anticristo. Perturbava a equipe, atacava e constrangia os irmãos. Mas eu não fazia ideia. E acreditava nela cegamente, agindo como seu escudo, permitindo que desmontasse e perturbasse o trabalho da igreja. Eu estava cega. No início, eu carecia de discernimento e escolhi Yankan. Mas quando seu desempenho ficou ruim, não investiguei nem informei sobre o trabalho dela. E quando me contaram, continuei não dando importância. Decidi acreditar em meus próprios olhos.
Tivemos trabalhos ruins por meses. Eu sabia que o trabalho de Yankan estava um caos, mas a achava talentosa. E arranjei que ela treinasse o novo staff. Em consequência a seus ataques e depreciação, os irmãos viviam em equívoco e negatividade, o que impactou o trabalho deles. Se eu fosse um pouco responsável e quisesse buscar, teria acompanhado e verificado o trabalho dela. E não demoraria a descobrir seus problemas. Isso prejudicou muito o trabalho. Sim. Um líder ou obreiro responsável e que teme a Deus assume um fardo e age com princípios. É cauteloso com quem promove e nomeia. Investiga a pessoa. E depois supervisiona o trabalho dela, para ver se está à altura do trabalho. Quando não tem certeza, supervisiona e investiga ainda mais. E transfere ou dispensa a pessoa ao descobrir que não se ajusta. Isso impede perdas ao trabalho da igreja por causa de uma escolha errada. Mas ao escolher Yankan, violei os princípios. E não acompanhei e supervisionei seu trabalho. Fui negligente em meu dever e irresponsável. Fui a falsa obreira que não faz trabalho prático que a palavra de Deus expõe. A sua comunhão me ensinou algo. Se líderes e obreiros agirem sem princípios e forem irresponsáveis, isso atrasará o trabalho. Correto. Depois disso, por muito tempo fiquei inquieta. Eu sabia que Yankan era muito arrogante. Por que não supervisionei o trabalho dela? Por que eu confiava tanto nela, apesar dos avisos de todos? Refleti sobre isso sem parar, então um dia vi esta passagem das palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: falsos líderes têm também uma falha importante. Eles são rápidos em confiar nas pessoas com base nas próprias imaginações. E isso é causado por não entender a verdade, não é? Como a palavra de Deus revela a essência da humanidade corrupta? Por que eles deveriam confiar nas pessoas se Deus não confia? Em vez de julgar as pessoas pelas aparências, Deus vigia constantemente o coração delas. Por que, então, os falsos líderes são assim tão casuais quando julgam os outros e depositam confiança neles? Os falsos líderes são presunçosos demais, não são? O que eles pensam é: eu não estava errado quando descobri essa pessoa. Nada poderia dar errado. Ela definitivamente não é alguém que fica à toa, que gosta de se divertir e odeia trabalho duro. Ela é absolutamente confiável. Ela não mudará. Se mudasse, isso significaria que eu me enganei em relação a ela, não é? Que tipo de lógica é essa? Você é algum tipo de especialista? Você tem visão de raio-x? Essa é a sua habilidade especial? Você poderia viver com essa pessoa por 1 ou 2 anos, mas você seria capaz de ver quem ela realmente é sem um ambiente apropriado para desnudar totalmente a natureza e a essência dela? Se ela não fosse exposta por Deus, você poderia conviver com ela por 3 ou até 5 anos e ainda teria dificuldade de ver exatamente que tipo de natureza e essência ela tem. E quanto mais isso se aplica quando você raramente a vê, raramente se encontra com ela. Você confia despreocupadamente nela com base em uma impressão passageira ou numa avaliação positiva dela por outra pessoa e ousa confiar o trabalho da igreja a tal pessoa. Você não está sendo extremamente cego? Não está sendo impetuoso?
E quando eles trabalham desse jeito, os falsos líderes não estão sendo extremamente irresponsáveis? Se sua atitude é insistir com teimosia, negar a verdade, rejeitar as sugestões de todos os outros, não buscar a verdade, só ter fé em si mesmo e só fazer o que você quer, se essa é a sua atitude, seja lá o que Deus faz ou pede, qual é a reação de Deus? Deus não lhe dá atenção. Ele deixa você de lado. Você não é teimoso? Você não é arrogante? Você não acha sempre que está certo? Se você é desprovido de obediência, se você nunca busca, se seu coração está totalmente fechado e resistente a Deus, Deus não lhe dá atenção. Por que Deus não lhe dá atenção? Porque se o seu coração está fechado para Deus, você consegue aceitar o esclarecimento de Deus? Consegue sentir quando Deus o repreende? Quando as pessoas são intransigentes, quando suas naturezas satânicas e barbáricas estão em jogo, elas não sentem nada que Deus faz. Tudo é em vão. Portanto, Deus não faz obra inútil. Se você tem esse tipo de atitude antagonista e teimosa, tudo o que Deus faz é permanecer oculto de você. Deus não fará coisas supérfluas. Quando você é tão teimoso e antagonista e tão fechado, Deus jamais faria nada forçosamente em você, nem imporia nada a você. Ele jamais continuaria tentando movê-lo e esclarecê-lo, vez após vez. Deus não age assim. Por que Deus não age assim? Principalmente porque Deus viu certo tipo de caráter em você, uma bestialidade que está farta da verdade e é impermeável à razão. E você acha que as pessoas conseguem controlar um animal selvagem quando sua bestialidade está em jogo? Gritar e berrar para ele adianta alguma coisa? Discutir com ele ou oferecer-lhe conforto adianta alguma coisa? As pessoas ousam aproximar-se dele? Existe um bom jeito de descrever isso. Ele é impermeável à razão. Quando a bestialidade das pessoas está em jogo e elas são impermeáveis à razão, o que Deus faz? Deus não lhes dá atenção. O que mais Deus tem a dizer a você quando você é impermeável à razão? Dizer mais qualquer coisa é inútil. E quando Deus não lhe dá atenção, você é abençoado ou você sofre? Você ganha algum benefício ou sofre uma perda? Sem dúvida alguma, você sofrerá perda. E quem causou isso? Nós causamos isso? Você causou isso. Ninguém o obrigou a agir desse jeito. E ainda assim você fica chateado. Você não causou isso para si mesmo? Deus não lhe dá atenção. Você não consegue sentir Deus. Há escuridão no seu coração. Sua vida está comprometida. E você causou isso para si mesmo. Você merece. Amém. Amém. As palavras de Deus revelaram meu estado. Eu não buscava os princípios da verdade em meu dever. Eu era autoconfiante, arrogante e intransigente. Fui alertada várias vezes, mas não quis ouvir. E me agarrei às minhas ideias por teimosia. Fui tão insensata. Não conhecia Yankan, e quando ouvi as avaliações dos outros sobre ela, segui minhas imaginações, achei que só tinha caráter arrogante e que isso não era tão sério. Comunguei com ela e a expus. Ela aparentava aceitar e expressou arrependimento. Achei que aceitava a verdade. Eu confiava demais em meus olhos e não tinha nenhuma intenção de buscar.
As palavras de Deus dizem: em vez de julgar as pessoas pelas aparências, Deus vigia constantemente o coração delas. Por que os falsos líderes julgam os outros e confiam neles sem se preocupar? Eles são tão presunçosos, não são? Deus é o Senhor da criação e consegue ver tudo. Deus não olha as aparências das pessoas. Sou só uma humana corrupta, que não possui nada da verdade, nem percebe nada. Mas fui tão arrogante. Acreditava no que via, confiava em Yankan e a promovi a líder de equipe. Não importava como eu fosse alertada, nem quão ruim fosse o trabalho dela. Continuei certa de não tê-la julgado errado. Isso impediu o trabalho por meses. Fui tão arrogante e intransigente. Isso era cumprir um dever? Eu estava cometendo o mal. As pessoas foram corrompidas por Satanás e nossos caracteres corruptos estão enraizados. Antes de ganharmos a verdade e mudarmos nossos caracteres, vivemos conforme nossos caracteres satânicos. Somos arrogantes, enganosos e inconfiáveis. Quanto à natureza e à essência de uma pessoa, sem conhecê-la há muito tempo e sem entendermos a verdade, é muito difícil saber. Eu era arrogante e autoconfiante. Não entendia a verdade e nem via o interior das pessoas e me agarrava às minhas opiniões e imaginações. Recusava aceitar o que diziam e seus alertas. Continuei fazendo o que queria. Era tão insensata. Deus disse que os fariseus são obstinados, arrogantes e desobedecem à verdade. Eram cheios de noções e imaginações em relação à obra de Deus. Quando o Senhor Jesus veio operar, agarraram-se às suas noções. Por mais poder e autoridade que a obra e as palavras do Senhor Jesus tivessem, não as aceitavam. Mas o negavam e condenavam como loucos. E, no fim, pregaram-no na cruz. Sim. Sua teimosia, arrogância e falta de razão os levou a não aceitar a obra de Deus, mas a condenar e a resistir a ele. E, no fim, ele os puniu e os amaldiçoou. O caráter que demonstrei era igual ao dos fariseus, e eu estava na senda deles de resistir a Deus. Se não lidasse com meu caráter arrogante e intransigente, eu resistiria a Deus. Ofenderia o caráter de Deus e seria expulsa e abandonada por ele. Ao perceber isso, me assustei bastante. E apressei para orar, confessar e arrepender. As palavras de Deus dizem: não importa o que você esteja fazendo, você deve aprender a buscar e obedecer à verdade. Contanto que esteja de acordo com os princípios da verdade, é correto. Podem ser as palavras de uma criança, ou de um jovem irmão ou irmã pouco notável, mas se estiverem alinhadas com a verdade, aceite e obedeça. E o resultado de agir assim será bom e de acordo com a vontade de Deus. O essencial é qual é o seu motivo e quais são os seus princípios e métodos para lidar com as coisas. Se seus princípios e métodos para lidar com as coisas nascem da vontade humana, de ideias e noções humanas, das filosofias de Satanás, então seus princípios e métodos são impraticáveis e estão fadados a ser ineficientes, pois a origem dos seus princípios e métodos é errada e eles não estão de acordo com os princípios da verdade. Se suas opiniões estão alinhadas com os princípios da verdade e você lida com as coisas de acordo com os princípios, então é certo que você lidará com elas corretamente. E mesmo que na hora as pessoas não aceitem, ou tenham noções, ou resistam, depois de um tempo você será confirmado. Os efeitos do que está alinhado com os princípios da verdade sempre melhoram. O que não estiver alinhado pode concordar com as noções das pessoas no momento, mas as consequências piorarão, e todos o confirmarão. Não se sujeite a restrições humanas, nem a limites autoimpostos. Primeiro ore a Deus e busque a verdade.
E então todos devem sondar e comungar juntos. E qual é o objetivo de comungar? É fazer as coisas precisamente, de acordo com a vontade de Deus. Agir alinhado com a vontade de Deus. Amém. Graças a Deus. As palavras de Deus apontam a senda de prática. Apontam sim. Essa leitura me deu um caminho. Ao ser confrontados, devemos buscar a verdade e não ser arrogantes, nem agir de acordo com nossas noções. Precisamos nos deixar de lado, ouvir os outros e agir pelos princípios da verdade. Cumprindo os deveres, ganhamos orientação de Deus, alcançando resultados no trabalho. Sim. Com certeza. Fazer isso pode garantir também que não cometamos o mal e resistamos a Deus. Aprendi uma lição e trabalhei para agir de acordo com as palavras de Deus, para buscar as sugestões dos outros e não me ater às minhas ideias e opiniões. Desde a promoção de Wang Jian à supervisora, o progresso do trabalho de sua equipe piorava. Alguns obreiros e eu discutimos. A irmã Xin perguntou se podia ter a ver com Wang Jian. Pensei que, embora Wang Jian fosse arrogante, ela parecia ansiar pela verdade. E era sincera quando um problema era apontado. Achei que ela não era o problema. Eu ia falar minha opinião. E lembrei-me da lição que tinha aprendido com meu fracasso anterior. A irmã Xin falou que o Wang Jian poderia ter um problema, e eu não conhecia a verdade. Não podia ser arrogante e teimosa. Lembrei-me das palavras de Deus. Se desejam ganhar esclarecimento, orientação e as graças de Deus, que atitude devem ter? Elas devem sempre ter uma atitude de busca e obediência diante de Deus. Não importa se está cumprindo seu dever, interagindo com os outros ou lidando com algo que está enfrentando. Você deve ter uma atitude de busca e obediência. Amém. Amém. Certo. Sem entender bem a situação, se os resultados ruins tinham a ver com o Wang Jian, eu não podia julgar cegamente. Tinha que entender e ouvir sugestões de todos e decidir com base nos princípios. Exatamente. Mais tarde, ao investigar e comungar as verdades relevantes com outros obreiros, descobri que o caráter de Wang Jian era arrogante, sinistro e enganoso. Para manter seu nome e status, nas discussões de trabalho com os outros, ela declamava opiniões e exibia conhecimento profissional para derrubar as opiniões dos outros e obrigá-los a ouvi-la. E para impedir que dissessem que era autocrática, dizia com falsa modéstia: "Não sei se estou certa, ou posso estar errada", levando-os a pensar que ela sabia o que fazia, a seguirem-na e a fazer o que ela queria. Por isso seu trabalho não chegava a lugar nenhum. Parecia que Wang Jian estava buscando a opinião de todos, mas de modo algum aceitava a verdade. Ela usava uma fachada para ocultar sua natureza autoritária, para enganar, controlar os outros e fazer com que a ouvissem. Depois lemos palavras de Deus sobre como confiar em dons no nosso trabalho, que claramente mostraram que Wang Jian não entendia os princípios. Ela usava sua eloquência, boa memória e conhecimento de doutrina para se exibir, mas não tinha senda de prática. Como continuava assim, vimos que ela estava na senda de um anticristo. E a dispensamos de acordo com os princípios. Após sua dispensa, os impedimentos no trabalho da equipe foram resolvidos e o trabalho progrediu. Graças a Deus. Isso é ótimo. Entendi que não buscar os princípios da verdade no nosso dever e confiar num caráter arrogante de nossas ações significa que podemos resistir a Deus ofendendo seu caráter.
Vi a importância de buscar a verdade e ver as pessoas de acordo com a palavra de Deus. Esse é o único jeito de satisfazer a Deus no nosso dever. Graças a Deus.